dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Especialmente se vocês estão assistindo a gravação, vou pedir a favor de vocês de pular para frente, porque eu vou sair um pouquinho, a gente está só confirmando que tudo está ok. E quando eu volto para a tela, vai começar a aula. Se Deus quiser. Obrigado. Testando o som. 1, 2, 3. Testando o som.
Olá, meus queridos amigos! Muito obrigado para prestigiar a aula virtualmente hoje à noite. Eu adoro compartilhar a palavra do Senhor. Então, super obrigado. Então, estou na minha caminhada contínua na Bíblia. Acabei de terminar o livro de Jó. Então, o Senhor colocou no meu coração para ler um versículo. Se vocês têm a Bíblia com vocês, por favor, abre para Jó, capítulo 38. Jó 38, versículo 17. A palavra do Senhor disse: "Ou descobriram-se-te as portas da morte, ouviste as portas da sombra da morte." Gente, aqui nesse capítulo, Deus está falando para Jó e para nós. Cada pergunta é uma pergunta retórica, que significa que a resposta é não. Então, foi não para Jó e podemos pensar que também é não para a gente, tá? Ou seja, não precisamos ver as portas da sombra da morte. Se você ainda está com sua Bíblia, pula um pouquinho para frente, não muitas páginas, para Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, versículos 4. A palavra do Senhor disse: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, esse versículo famoso é para ajudar a gente justamente numa crise assim, que a gente, quem conhece o Senhor, não precisamos nos assustar nem um pouco. Para a gente que conhece a Bíblia e as profecias da Bíblia, nada surpreendente, nada surpreende, tá bom? Então, vamos para a aula, mas antes disso, vou dar uma oração rapidinho, por favor. Senhor, nessa época de crise, como um vento maligno passando em cima de todo mundo, Senhor, por favor, acalma nossos corações para saber quais são os planos do Senhor para nós, para abrir os corações de muita gente, Senhor, e dar coragem para nós, seus filhos, de levar a palavra para mais pessoas ainda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Então, eu gostaria de rever o objetivo do curso. Então, vou ler alguns versículos. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A gente tem muita razão de esperança que há em nós, mas precisamos ser sempre preparados. 2. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Esse é um dos versículos mais incríveis da Bíblia inteira. Ou seja, Isaías está dizendo que você e eu, o Deus quer falar, conversar e raciocinar diretamente com cada um de nós. Então, precisamos conhecer a palavra dele e dar uma perspectiva global da Bíblia e firmar a fé da gente. Ok. Então, outro assunto apropriado nesses dias é onde paramos na última aula, no novembro passado, aqui em Miami Beach.
Eu substituí o Deus deste mundo. Estou começando aqui, acho que é apropriado, porque tem um dito bem popular. Tudo está sob o controle de Deus. Não quero assustar ninguém, mas vamos ver realmente o que a Bíblia pode iluminar neste assunto. O Deus realmente controla tudo. O Deus controlou tudo quando Lúcifer se rebelou. Quando Eva e Adão pecaram. Quando nós, no mundo, pecamos. E eu acho que, com toda humildade, que nada disso foi o desejo ou vontade de Deus. Mas, então, os luteranos e calvinistas acham que sim. E por quê? Para apoiar a doutrina deles que Deus está atrás de tudo que acontece. Para suportar a ideia que somente os eleitos, não o mundo, podem responder à chamada. Incluindo, Deus está atrás responsável para cada crime, pecado ou peste. Mas, esse não é o Deus que eu conheço. Então, o Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, falam no Romanos. E nesse mesmo capítulo, os entregou e abandonou, estão repetidos várias vezes. Não estava dizendo que não foi escrito, manifestou, causou, criou. Não. Entregou a um sentimento perverso. Também, a Bíblia fala, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, lá em Gênesis 6. Mas ainda mais importante, olha gente, no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, claramente, se essa oração está certo, a vontade de Deus ainda não está sendo feita aqui, agora. Na minha opinião humilde, na vida dos cristãos renascidos, Deus controla tudo, Ele controla mesmo, especialmente os eventos grandes, por exemplo, morte. Então, e o exemplo é de Jó, que Deus só deixou, ou seja, uma pessoa, um filho dele, como Jó era e ainda é. O Deus não deixa Satanás tocar sem permissão. Então, glória a Deus. Ok, se Deus não controla tudo, quem controla o resto? Eu acho que vocês já sabem. A frase desse Deus desse mundo realmente não existe na Bíblia, mas tem versículos bem próximos, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. E também tem agora o juiz deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, lá em João. Então, mas como o diabo controla? Através de uma multidão de espíritos demoníacos. Lembrando que o Satanás, ele não pode ser em todo lugar, em todo tempo. Lembrando que lá no Efésios, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Tem muitos. Ok. Então,
se lembra que Satanás caiu como um terço dos anjos, certo? E tem esse versículo lá de Apocalipse, e a sua cauda levou agora sim a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ok? Então, um terço dos anjos caíram. Mas onde eles estão? Onde eles estão agora? Então, os anjos que pecaram já estão no inferno. E por quê? Sabemos disso, porque, como Pedro fala, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão. E Judas fala, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas. Ok? Mas quem são os anjos que pecaram? É uma pergunta boa. A referência anterior mais provável fica em Gênesis 6:2, ou seja, que os filhos de Deus quem cruzaram com as filhas dos homens, tá? Até o Judas 1:7 deixa claro que o tipo de pecado dos anjos foi fornicação, tá? Então, fica bem claro que os anjos caídos pecaram com fornicação. Então, mas tem muitas perguntas, porque anjos podem ter relações conjugais? Tem muita gente que acha que não. E por quê? Tem um versículo lá no Mateus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ok. Primeiro, está falando dos anjos no céu. E os anjos de Deus lá. Infelizmente, Bíblias modernas tiram as palavras de Deus. Então, está vendo porque pessoas podem confundir pensando que nenhum anjo, até os anjos caídos que não estão mais no céu, podem ter relações sexuais. Está vendo como cada palavra, porque tirando de Deus, realmente fica mais fácil pensar isso, não? E cada palavra do Senhor é importantíssimo. Ok, continuando. Os anjos que pecaram já estão no inferno. Mas onde estão o resto? Em parte, nos lugares celestiais. Esse foi o versículo que acabamos de ler, lá nos Efésios. Outra parte, os demônios estão aqui na terra. Então, por que sabemos disso? Porque os demônios, se lembra que o dilúvio foi para temporariamente limpar a terra. Morreram muitos homens e bichos demonizados. Pensa bem. Então, os corpos morreram, mas seus espíritos demoníacos não. Está vendo quem são os demônios? Ok, então, a Bíblia cita vários casos de corpos demonizados. O mais famoso do homem imundo, quem respondeu a Jesus, legião em meu nome, porque somos muitos, lá em Marcos. E que Jesus deixou entrar em quase 2.000 porcos. Ok? Ou seja, muitos espíritos malignos. Ok, e podem entrar em pessoas que estão sendo convertidos. É triste, mas é verdade. Veja a parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho, falando em Mateus. Então, gente, entendimento ou doutrina é fundamental. Entendimento. Sem entendimento, podem entrar os demônios. Ok. Então, vamos continuar, dar continuidade. Se a palavra é tão poderosa, o que o diabo pode fazer? Certo? A palavra protege a gente, é tão importante. O que o diabo pode fazer? Infelizmente, pode corromper ele. Então, como pode corromper a Bíblia tão querida? Corromper a igreja primeira. Ok, então vamos para um capítulo triste da história do ser humano. Então, vamos lembrar primeiro como foi no começo. Perseguidos sem templos, reuniões em casa. A gente vai ter reuniões em casa já de volta. Mas está vendo que um estudo bíblico assim, até célula, tem uma história incrível, porque os primeiros séculos da gente, da igreja real, foi em casa. E talvez um dia vai voltar assim, quando os templos não vão ser permitidos mais. O imperador Nero usava cristãos como velas para iluminar festas. Essa está uma imagem do dia, mas pode imaginar. Mas uma coisa incrível, até o testemunho talvez melhor na história da igreja. Os mais perseguidos ou mais pessoas convertidas. Pode imaginar? Então tem um dito em inglês que talvez tem também em português no Brasil. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, quem está juntando, infelizmente? Mas primeiro, no comecinho agora, o fim de perseguição, somente no início. E criou o quê? Criou uma religião estatal. Ok? E esse, para mim, sempre significa falsos profetas, lobos, devoradores. Ou seja, na história do ser humano, religião estatal não dá certo e não vai dar certo até que Jesus volta e coloca o reino dele aqui na terra. Ok, em paz como o Estado, como rei religioso, misturando tradições pagãs. Ou seja, está vendo que o império convidou a igreja e entrou à porta e a igreja pensando, que bom, não vou ser perseguido mais. Entrou. Porém, templos não aprovados pela Roma foram destruídos. Ou seja, já essa negociação entre Estado e a igreja deu muito errado. Então, como começou? Começou como o imperador Constantino, quem converteu, ele coloca entre aspas, em 312 depois de Cristo. Essa é uma quadra lá de Rafael, lá no Vaticano, mas eu coloquei ao lado, interessantemente, o imperador Constantino, quem falou antes da batalha, que veio numa visão, cruz. Ele não falou qualquer cruz, ou cruz que a gente conhece. Ele falou realmente cruz que se chama Anca, cruz pagã. Está vendo que, na realidade, ele viu numa visão cruz pagã e tomou algumas atitudes depois disso, mas não foi cruz da gente. Então, o imperador Constantino cria a Igreja Católica e vira
bispo dos bispos. Em 313, as igrejas fora do seu controle foram queimadas. Está vendo já que fazendo negociação entre Estado e a igreja não dá certo. Então, a Bíblia foi canonizada, estou colocando entre aspas, porque a gente vai ver a história real, em 382. Os livros apócrifos, falsos e não inspirados, acrescentados em 393, e por fim, Jerome cria uma Bíblia que se chama Vulgate Latina Católica em 405. Se lembra das aulas anteriores que a Vulgate Latina original espalhou pela Europa inteira no segundo século, convertindo muitos para o Cristo. Ou seja, essa é outra Vulgate Latina, ou Vulgate Latina Católica. Então, o que aconteceu? Qualquer Bíblia fora da Vulgate Latina Católica é banido. E o resultado disso é desce a idade das trevas por 1000 anos. Está vendo que sem Bíblia a escuridão fica muito pesado. E como estou falando disso? Porque traduzindo, possuindo de qualquer outra Bíblia é punido com a morte. Muito triste mesmo. Uma pergunta. Falsos profetas chegaram somente com a Igreja Católica de Constantine? Não. Sempre tinham. Ok, bem antes de Constantine e a Igreja Católica, tinham muitos. Sabemos disso porque lá no Coríntios, porque não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. E pode imaginar, estamos falando da época de Paulo, que não tinha algumas, tinha muitos falsificando a palavra de Deus. Ou seja, é uma detalhe aqui. O diabo não gostou desse versículo nem um pouco. Então, foi tirado das Bíblias modernas. Tem exemplo de a palavra falsificada? Tem. Infelizmente, tem muitas. Então, vamos olhar. Talvez alguns de vocês conheçam, mas se vocês têm uma Bíblia em casa, especialmente uma versão moderna, abre para o Lucas capítulo 11. A gente achará uma oração diferente. Não importa se fosse uma Bíblia evangelista ou católica. Que coisa estranha. Então, estou colocando aqui inteiro de Lucas e colocando como se chama eles aqui? Em colchetas, ok? E muitos são tirados. Ou seja, dependendo da sua Bíblia moderna, é tirado entre parênteses ou colchetas, ou em notas de rodapé, todos jogam dúvida em cima desses versículos aqui, tá? Mas tem muitas Bíblias modernas, incluindo o NIV ou NVI, que tiram mesmo. Nem deixam aqui como está nesse gráfico. Nas últimas, ok. Então, mas se lembra qual foi a estratégia principal de Deus? Desculpe, do diabo. Se lembra de Gênesis 3:1? Lá em Gênesis 3:1, o serpente fala para Eva, perguntando, o Deus disse isso? Ou seja, jogando dúvida em cima da palavra. Que perigo. Como esse aconteceu? Toda referência do céu tirado. Ok? Vamos ver. Eu coloquei em laranja, tomara que dá para ver. Ou seja, a oração moderna,
que foi criado muitos anos atrás, tira cada referência do céu. Um detalhe, a oração Pai Nosso em Mateus está completo, tá? Também em Bíblias modernas. Então, esse onde foi mutilado está em Lucas. A graça salvador de Deus, ou seja, a frase livra-nos do mal, é tirado. Em cima disso, o Pai genérico está usado pelos budistas, oculistas e até santanistas. Ou seja, tirando a palavra nosso e só colocando Pai, significa coisas não muito boas. Por quê? O Pai Nosso, desculpe, o Pai está pronto para o anticristo. Então, que surpresa, não? Como aconteceu? Eu vou colocar aqui, nem vou falar, porque é uma oração mutilada, muito triste. Como aconteceu? Realmente, esse deveria deixar um sentimento bem triste, até zangado da gente. Como isso aconteceu? Como a igreja deixou isso acontecer? Um século depois de Cristo, havia um gnóstico herege de Alexandria chamado Marcion. Aqui tem uma imagem dele. Ele fingiu ser cristão, mas não acreditava em Deus Pai ou Deus Filho. Que cristão estranho, hein? Que o Senhor Jesus Cristo é um Deus criado, assim como os testemunhos de Jeová acreditam hoje. Então, ele mutilou a oração de nosso Pai em um nome. Agora é a oração de Marcion, ok? Em muitas Bíblias, Lucas capítulo 11. Nas últimas aulas deste curso bíblico, pretendo mostrar como a oração de Marcion entrou em quase toda a Bíblia moderna. E que perigo que esse representa a nossa fé. Mas vamos voltando para completar um gráfico anterior sobre falsos profetas, lobos, devoradores. Então, acabamos de mostrar a palavra falsificada, um exemplo. Mas então, outra coisa que precisamos lembrar, Paulo chorava cada noite por 3 anos. Então, tinha poucos falsos profetas naquela época? Não, tinha muitos. Então, ele fala, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Pode imaginar? Ou seja, a situação da igreja já foi tão grave naquela época. Então, voltando para outro gráfico anterior sobre as contra-ataques do diabo. Você lembra que paramos aqui, corrompe a igreja primeira. Mas então, tem outras razões o diabo quer uma Bíblia corrompida. E um deles é lá em Isaías. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o diabo quer tudo que o Deus real tem. Ou seja, uma Bíblia mundial para um governo mundial aqui no fim do tempo. Ok, vamos estudar os fontes sujos desta Bíblia mundial. Os fontes sujos. Vou apresentar um conceito emprestado
de David Daniels, de Chick Publications, aqui nos Estados Unidos, em Califórnia. Esse é um livro, alguns livros dele, e são livros fantásticos sobre a história da Bíblia, tá? Realmente é um autor que eu respeito muito. Ok. Tem dois nascentes. E, de novo, esse é um conceito de David Daniels e estou emprestando dele. A Bíblia criada em Antioquia, que é na Síria atual, é um nascente puro. Então, por que sabemos disso? Porque o meu povo fez duas maldades. Não, desculpe, está falando geral do problema. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Ou seja, águas vivas vêm de Antioquia. Onde foi criado um nascente sujo, então? Alexandria, Egito. Então, vou explicar por que isso é tão importante, mas primeiro vamos pensar, ok, não importa o que eu acho de Egito, Síria atualmente, mas o que a Bíblia fala? Realmente é fonte de sabedoria. Ok, Antioquia tem 9 citações, todas positivas. Um deles, no Atos, e em que Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, ou seja, a palavra cristão pela primeira vez aparece lá em Antioquia. De onde saiu a primeira viagem? Missionário de Paulo, lá no Atos 13. Ou seja, Antioquia é um lugar abençoado. Ok, Alexandria. Egito, desde Gênesis 12, sempre está falado de maneira pejorativa. Lá em Gênesis 12, Abraão com medo ser matado por causa de Sara. E agora, em Apocalipse, e jazerão seus corpos mortos na praça de grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Ok, estamos falando das duas testemunhas, mas claramente Egito e Sodoma não é um casal muito boa. Alexandria, citado 4 vezes, sempre de maneira pejorativa. Na última, os judeus de Alexandria, entre os que pedraram esta vão. Assim, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com esta vão. Ok, vamos a olhar agora como foi Alexandria nos tempos antigos. Foi a segunda maior cidade do Império Romano, somente depois de Roma. Teve a maior biblioteca no mundo nos tempos antigos, que foi a biblioteca famosa que queimou. Foi um centro de filosofia, mas a Bíblia fala bem de filosofia? Não. Aqui são as 2 referências da Bíblia sobre filosofia. Tendo cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Outro versículo, e alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contenderiam com ele, e uns dizem que quer dizer esse tagarela, lá no Atos.
Então, mas por que estou falando, enfatizando a diferença entre Antioquia e Alexandria? É porque toda a Bíblia moderna vem de Alexandria. Um fato triste. Ok, mas como isso aconteceu? Primeiro, precisamos mergulhar um pouco na história. Teve um filósofo e erudito com o nome de Origen, quem escreveu 2.000 livros, gente, incluindo sua Bíblia em grego. Está vendo? Se essa pessoa, talvez com um pouco de orgulho, escreveu 2.000 livros, ele precisava acrescentar uma Bíblia dele. Ele foi entre aspas, cristão, mas que não acreditava nos milagres do Velho Testamento, em muitas das palavras e histórias do Senhor, no Espírito Santo como uma pessoa, que Jesus Cristo é Deus. Então, está vendo? Não acho que esse é um cristão, mas na história ele está chamado assim. Então, essa pergunta está ótima para todos os cristãos falsos, incluindo o testemunho de Jeová. Ou seja, realmente perguntando para eles, o Jesus Cristo é Deus? Porque muitos dos sectos, dos cultos, não podem responder sim. Ok, a Bíblia de Origen, ele escreveu o Velho Testamento e o Novo Testamento em grego, colando muitas citações no Novo Testamento dele para aparecer como foi escrito antes de Cristo. Está vendo? Ele escreveu a Bíblia todinho em grego. E sabemos, o Velho Testamento não foi escrito em grego, ou seja, ele traduziu. Mas na tradução dele do Velho Testamento, ele empurrava os versículos em grego do Novo Testamento para ser igual, para parecer que tinha uma Bíblia em grego bem antes. Então, ele criou desde então o mito da Bíblia Septuaginta. Talvez vocês já ouviram falar disso. Essa Bíblia Septuaginta, criado pelo Origen, acrescentou contos de fadas e fábulas como os livros apócrifos e perverteu a Bíblia inteira. Então vamos falar um pouquinho da Septuaginta, porque tudo isso para responder da pergunta como a oração do Marcion entrou em quase toda a Bíblia moderna. Como pode ser? Então a Septuaginta, fingindo que os apóstolos e o Jesus citaram o Velho Testamento em grego, ok? Ou seja, ele criou essa Bíblia antiga, foi realmente escrito no segundo, terceiro século depois de Cristo, mas foi datado ou falsificado para parecer como um manuscrito 2 séculos antes de Cristo. Mas como a gente pode provar ou desprovar? Ok? Ou seja, ele estava dizendo que o Jesus usava o Septuaginta, ou seja, o Velho Testamento em grego. Então, esse é o que as pessoas que acreditam na Septuaginta querem que você acredite. Como podemos provar, desprovar? Sim, fácil, com a própria Bíblia. Tem uma carta antiga que fala de Septuaginta. Esse é o que eles colocam como prova. Mas tem um versículo importantíssimo, gente. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio jamais passarão de lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é o Jesus Cristo falando, certo? Lá no Mateus. Mas uma pergunta, e por que estou colocando esse versículo assim? Ok, é um J e um tio. Eles são letras de grego? Não. O J e tio não tem outra definição.
são partes pequenas de uma letra em hebraico. Então, já temos a prova que na época de Jesus, ele usava um Velho Testamento em hebraico, em grego de jeito nenhum. Mas então, por que isso é importante? Os livros apócrifos, porque eles são tão importantes para os católicos? Porque cada Bíblia moderna católica tem que ter os livros apócrifos. Então, primeiro, porque os livros apócrifos apoiam o conceito de purgatório, que não se acha na Bíblia real. Tá? Também as orações pelos mortos. E, infelizmente, estão incluindo muitas orações para Maria. Ou seja, orando pelos mortos é um comportamento bem próximo dos espiritistas, gente. É pagão. Também, os livros apócrifos apoiam a ideia de um tesouro de mérito ou graça, que a gente sabe, é salvação no parcelamento, não é uma salvação real. Os próprios livros não declaram-se inspirados, ok? Tem muitos livros, muitas cartas no Novo Testamento, especialmente, que declaram-se inspirados. No Velho Testamento também. Não estão escritos em hebraico, ok? Ou seja, a ideia é que os livros apócrifos foram escritos bem antes de Cristo, mas não estão escritos em hebraico. Por quê? Cheios de contradições e fábulas, por exemplo, um livro se chama Bel e o Dragão. Nunca foram adotados pelos judeus. Ou seja, a gente adotou, através do Espírito Santo, todos os livros do Velho Testamento que os judeus confirmaram e fazem parte da palavra do Senhor. Os livros apócrifos nunca foram tratados assim. Se lembra o tempo da silêncio de Deus, depois de Malaquias? Mas então as pessoas, os livros apócrifos, estão para encher esses 400 anos sem o Deus falando. Ok, vamos voltar para um gráfico anterior e vamos completar. Essa é a igreja corrompida. E se lembra de todos esses pontos, estou acrescentando porque a Bíblia Vulgate Latina de Jerome foi tão importante e como oração de Marcion entrou, porque a Bíblia de Jerome foi baseada no Septuaginta de Origen, incluindo os livros apócrifos de Origen. Ok? Está vendo como entrou coisas não certas. O resultado foi uma Bíblia falsificada, que adicionou ou tirou muitas palavras. E essa não é uma boa ideia, gente. Só olhando para entre muitos versículos lá em Deuteronômio. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Ou seja, acrescentando os livros apócrifos está, infelizmente, em contradição da palavra do Senhor. E esse impactará profundamente nossa Bíblia nos séculos 19, 20 e 21. A gente vai mostrar esse mais para frente, tá? Ok, voltando para outro gráfico, a igreja no início, que o imperador Nero usava cristãos como velas para iluminar festas. Mas uma pergunta, quem aprendeu dos métodos de Nero? Infelizmente, e meus amigos, se tiver católicos assistindo, falo isto com muita tristeza, mas faz parte importantíssimo de nossa história como cristãos, porque precisamos arrepender sempre. E essa parte dessa história é muito triste mesmo. Mas antes disso, vamos olhar ou seja, a Inquisição
usava os mesmos métodos de Nero. Ok, antes de entrar na Inquisição, vamos olhar um pouco da história antiga. Voltando para os tempos atrás, em 284, o Império Romano se divide em dois. Está vendo no gráfico? O Ocidente na Roma e leste na Constantinopla, que hoje em dia se chama Istambul, lá em Turquia. E essa divisão do Império foi cumprindo qual profecia? Podem lembrar? Incrível a Bíblia, as profecias são espetaculares. Foi o sonho de Nabucodonosor, em Daniel 2, feito 800 anos antes. Se lembra? As pernas de ferro, que obviamente tem duas, que foi mostrando então que o Império Romano se dividiu em dois. Ok, mais para frente, repetindo um pouquinho, então, o imperador Constantino converte e cria a Igreja Romana Sagrada. Mas a visão dele não foi um cruz normal da gente, mas foi um anca, um cruz pagã. As igrejas fora do seu controle estão queimadas. Está vendo? Rapidamente, um ano depois que o Constantino converteu, que ele já está tomando controle. Ou seja, quem não está já dobrando o joelho para ele, a igreja é queimada. Ok, mais para frente, o Concílio de Roma canoniza o Novo Testamento. Eu coloco de novo assim, porque a gente sabe que antes de 382 tinha uma Bíblia que todo mundo confia. Não precisava um concílio de criar nem confirmar o que já foi a Bíblia, porque os cristãos, como o Espírito Santo, já souberam, já estavam com tudo isso. Em 405, o Jerome publica a Bíblia Vulgate Latina Católica. Em 410, é o fim do Império Romano do Ocidente, ou seja, Roma é demitida por visigodos. Então, a pergunta, essa foi coincidência? Você acha? Ou seja, Jerome publica a Bíblia Vulgate Latina Católica e 5 anos depois, a Roma é demitida. Ok, então entramos na Idade das Trevas. Então, por quê? Esse foi por causa do fim do Império Romano do Ocidente. Os professores seculares na educação nas universidades vão responder assim, essa foi a razão das Idades das Trevas, porque o Império Romano, que foi tão civilizado, derrubou. Mas não foi isso, gente. Foi porque a Bíblia pura foi banida e só Vulgate Latina Católica permitida. Então, você tira a luz do mundo em termos de uma Bíblia pura e preservada nos seus mãos e você cai na escuridão mesmo. E traduzindo, possuindo qualquer outra Bíblia, punido com a morte. Então, vamos falar um pouquinho da Inquisição. Cristão quem negam doutrinas católicas tipo transubstanciação são queimados na fogueira. De novo, é uma parte da história super triste, mas é importante. A Inquisição, liderada pelos dominicanos, mata milhões. As cruzadas desde 1208 mataram muito mais cristãos que outros. Ou seja, a gente pensa que as cruzadas foi lá no Oriente e mataram muitos judeus e muçulmanos. Mas não, as cruzadas mataram muito mais cristãos reais. Milhões morreram para você, para eu. Podemos ter uma Bíblia em nossa língua, em nossas mãos.
Então, esse é um recado importantíssimo dessa noite, gente. É a razão porque essa história é tão importante saber. Porque não entra na escola pública. Há muito, gente, muito pouco, não. Mas, ou seja, o valor que a gente tem em nossas mãos, milhões de fiéis morreram para você e eu poder ter a palavra do Senhor assim em nossas mãos. Ok, estamos já terminando a aula de hoje à noite, falando dos ataques e contra-ataques, porque esse curso bíblico é sempre com esse tema de quais são os ataques, os contra-ataques na história verdadeira através da Bíblia. Em 700 e 800, entre eles, o Deus está criando uma língua nova, predileto meu, se chama inglês. Mas está importante, gente, a gente vai ver por quê. Mais ou menos em 900 depois de Cristo, latim morre como uma língua popular. O latim tinha substituído o grego entre 100 e 300 depois de Cristo. Você lembra que a Bíblia falsa Vulgate Latina Católica é em latim. Ou seja, o grego é latim. Então, por que assim tão importante? Porque para todo esse tempo que o latim já morreu como uma língua popular, ou seja, não somente que as pessoas na Europa ou qualquer parte do mundo só poderiam acessar uma Bíblia falsificada de Jerome, mas foi em latim. E as pessoas, depois de 900, pararam de falar em latim, certo? Ou seja, somente os elitizados, depois de 900, ou super bem educados, conheceram latim. E a Bíblia virou um documento só para eles, para o povo não. Então, voltando, ou seja, o grego e latim já foram sujos. Então, para essa razão, o Deus precisava criar uma língua nova para levantar a palavra dele. Então, continuando um pouco com a história, em 1206, a primeira rebelião contra a proibição da Bíblia pura, ok? Ou seja, a Idade das Trevas não foi todo mundo quietinho. Já aconteceu durante a época das Cruzadas que as pessoas estavam já em rebelião, porque muita gente souberam o que é uma palavra pura e preservada e que não foi permitido para eles ter. Logo depois, as primeiras cruzadas contra os cristãos hereges aconteceram. Ou seja, esse século começou muito triste. Um pouquinho mais para frente, a Inquisição vira doutrina oficial da Igreja Católica. Então, eu vou terminar aqui, porque a próxima aula será sobre, vamos dizer, a contra-ataque, a reforma protestante. E porque ele é parte da nossa história, todos como cristãos, tão importante. Porque justamente o fruto de milhões e milhões de fiéis que morreram para a gente ter uma Bíblia pura e preservada em nossa língua. E por causa aconteceu e deu fruto na reforma protestante. E a gente tem tantas vantagens e tantas benções por causa dos sacrifícios de tanta gente antes. Tá bom? Então, muito obrigado, gente. Estou realmente honrado que vocês assistiram hoje à noite. Espero que essa palavra realmente foi proveitoso para todos vocês e que vocês tenham algumas coisas para pensar hoje à noite durante uma crise mundial. Mas para nós fiéis, nós filhos de Deus, lembrando que não tem surpresa e nem precisamos nos assustar,
ou seja, porque tudo já foi escrito e que a gente não vai passar para o pior que vai acontecer, tá? Então, com isso, eu mando um abração para todos e desejo uma noite, um dia, uma tarde, onde vocês estão agora assistindo gravação ou ao vivo, super abençoado. Muitíssimo obrigado, meus queridos amigos.